Senhor Deus, neste projeto Aliançados. E nós dependemos do Senhor e confiamos, ó Pai, que hoje, meu Deus querido, não será diferente. Aquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja, ó Deus, o Senhor estará nesta noite entregando a cada coração, ó Pai, o teu propósito, o teu desejo, e a tua vontade se cumprirá, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. 1 Samuel, capítulo 1. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória. Amém, igreja? Louvado é o nome do Cordeiro, e Ele está aqui para te abençoar. Glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11. Foi mais ou menos aqui onde o pastor Eli mesmo leu. O texto da palavra de Deus nos conta a história de uma mulher chamada Ana. Já foi narrada aqui. Só que, claro, nós vamos partir de outro princípio que Deus colocou em meu coração, e você vai entender aqui nesta noite. 1 Samuel 1, verso 9 ao 11 diz assim: E fez então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Amém, igreja? Podeis tomar os vossos assentos. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Eu quero falar aqui hoje, irmãos, sobre esse tema aliançados. E eu quero falar sobre aliançados com Deus para gerar vidas. Amém, igreja? Quando essa palavra vem, irmãos, falar para nós sobre aliança, é relacionado a um pacto que você faz, é relacionado a algo que você faz muito forte com alguém. Quando você casou, os casados aqui, você fez uma aliança entre você e sua companheira, e isso é muito forte. Há uma ligação, igreja, muito forte diante de Deus, essa palavra aliança. A Bíblia diz que Ana era uma mulher desprezada. Ana era uma mulher rejeitada. Era uma mulher que muitas vezes não era bem vista aos olhos do povo. Por que, igreja? Algumas coisas nós observamos aqui. Ana era estéril. E a esterilidade naquela época, igreja, você sabe muito bem, não era bem vista pelos olhos do povo. Porque a esterilidade para o povo era como a mão de Deus ou a maldição de Deus sobre a vida daquela pessoa. Porque não poder gerar filhos era algo muito terrível para uma mulher. Uma mulher que não conseguia gerar filhos, ela ficava envergonhada diante da sociedade. Ela se sentia inútil, ela se sentia como nada diante da sociedade. Também a Bíblia diz que Ana sofria muito por não poder gerar filhos, igreja. O sofrimento de Ana era tão grande que ela constantemente chorava. Ela sempre estava chorando, lamuriando da presença de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ainda havia um agravante. Ela chorava mais ainda porque a sua rival chegava nela e ali muitas vezes a lançava na sua face, diante do seu rosto, que ela não era uma bênção. E Ana, amargurada, chorava muito. Outra coisa aqui, irmãos, por que Deus permitiu isso na vida de Ana? Por que ou para que, podemos dizer assim? Muitos talvez olhem e falem assim: tinha um propósito aí, alguma coisa aconteceu.
com certeza tinha um propósito. E você vai entender até o decorrer dessa palavra, você vai entender bem o que eu quero falar. No capítulo 1, no versículo 8, diz assim: então Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Igreja, repita comigo: eu hoje faço uma aliança com Deus de nunca mais ser estéril espiritualmente. Quando Elcana fez essa pergunta para Ana, igreja, Elcana até então sabia o porquê, mas Elcana queria consolar o coração de Ana e mostrar que ele, como esposo dela, não estava muito preocupado se ela tinha ou não. Ele amava ela do mesmo jeito, ele amaria ela da mesma forma. Elcana estava tentando de alguma maneira, como companheiro, como esposo, trazer uma palavra que confortasse o coração de Ana, que alegrasse o coração dela, mas nenhuma palavra podia confortar Ana naquele momento, porque ela olhava para dentro de si e via que ela não podia gerar filhos, igreja. Agora, o aliançado, aquele que tem uma aliança com Deus, aquele que é aliançado com Deus, você tem que aprender algo com Ana aqui nesta noite. Ana nos traz um exemplo, algo maravilhoso, igreja, para você como igreja, para nós como igreja, como aliançados do nosso Deus. A Bíblia diz aqui, irmãos, que Ana, ela chorava, porém Ana teve que entender algo também. Ela sabia que ela não podia continuar só chorando, ela não podia continuar somente lamuriando e reclamando da vida. Ela sabia que ela tinha que tomar uma posição, ela tinha que tomar uma atitude e não aceitar aquela condição. Eu quero dizer para a igreja que nós, como igreja, irmãos, temos que ficar indignados como Ana, não aceitar a nossa condição. Enquanto você não gerar um filho espiritual para Deus, não se canse, não se dobre e não descanse a sua vida, mas fala: Senhor, eu quero um filho, e o Senhor me dá um filho espiritual, alguém para me cuidar, alguém para me falar do Senhor para ele, alguém que o Senhor vai me usar para dizer para ele que o Senhor é Deus na minha vida e fez grandes coisas e vai fazer na vida dele também. Quem quer isso diz amém, igreja. Irmãos, Ana, ela fica indignada por causa dessa condição, de tal maneira que Ana, até então, ela vivia chorando pelos cantos, vivia lamuriando, reclamando, mas ela entendeu algo: peraí, eu tenho algo maravilhoso na minha vida, que é Deus. Eu estou indo de ano em ano para adorá-lo lá em Jerusalém. Eu estou indo de ano em tempo eu estou indo lá para adorar, para sacrificar, para agradecer Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu sei de uma coisa: eu vou colocar o meu pedido diante de Deus esta noite, aleluia. Igreja, para que nós venhamos receber de Deus, nós temos que entender algo. Quando nós fazemos uma aliança, nós sabemos que o nosso Deus, foi Ele que atou essa aliança na minha vida e na sua vida, e Ele não vai deixar você continuar dessa maneira, igreja, aleluia. Mas o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas a primeira coisa que nós temos que ficar indignado, não aceitar, enquanto o Senhor não me usar para ganhar alguém para Ele, para gerar um filho espiritual na fé, eu não vou me cansar, eu não vou parar, nem que eu tenha que chorar para mover e comover os corações do meu Deus. Eu vou fazer isso porque eu quero gerar filhos para o Senhor, aleluia. Quem entende essa palavra diz amém. A Bíblia diz, irmãos, porque Deus queria que Ana aprendesse algumas coisas. Primeiro, Ele queria que Ana aprendesse a lutar pelos seus sonhos. Também, Ele queria que Ana aprendesse a não aceitar a sua condição, igreja. E eu não digo somente na questão de gerar filhos na fé, mas eu não sei qual é a sua condição hoje, como você está vivendo. E eu quero dizer, você tem que entender, nós temos que entender que nós servimos um Deus poderoso, e Ele nunca abandonou o seu filho, igreja, aleluia. Ele está vendo o teu choro,
sabe o que você precisa. Basta você hoje, meu amado, se derramar na presença dele, derramar com o coração derramado na presença dele, que ele vai ouvir e vai te abençoar. Quem crê nisso diz glória a Jesus. A Bíblia diz, irmãos, numa observação, uma mulher que vivia depressiva, sem perspectiva de nada, ela tomou uma posição, igreja. Há muitos que hoje talvez vivem uma vida de depressão, talvez de depressão por outras coisas, talvez não é relacionado a filhos espirituais, e essas pessoas muitas vezes elas vão se afundando e não conseguem chegar lá em cima. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando nós priorizamos o reino de Deus, as demais coisas elas nos serão acrescentadas, igreja, aleluia. Quando nós preocupamos com o reino de Deus, Deus começa a se preocupar conosco também, a preocupar com o seu problema. Mas enquanto nós, no nosso egoísmo, enquanto nós, na nossa falta e desejo de fazer para Deus, Deus fala: a hora que você começar a fazer para mim, eu vou fazer para você também, aleluia. A palavra de Deus nos afirma isso, e a Bíblia diz que Ana teve que chegar no templo. No capítulo 1, versículo 9, ele fala: então Ana se levantou, depois de comer e beber em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, e ela, pois, com amargura de alma, chorou ao Senhor orou ao Senhor e chorou muito. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando nós estamos, irmãos, em amargura, quando nós não conseguimos orar, você pode falar: pastor, eu não tenho força para orar, eu vivo amargurado, angustiado, como é que eu oro? Não tenho força. A Bíblia diz que quando nós estamos assim, o Espírito Santo, aleluia, ele diz, irmãos, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia. Ana, naquele momento, no momento de amargura, o sacerdote não entendia o que Ana estava fazendo ali. A Bíblia diz, porém, que Deus ouviu a oração que saía, não dos teus lábios, mas que saía do seu coração, igreja, aleluia. Irmão, quando nós oramos com o coração, sabe qual é a diferença? Muitas vezes, igreja, é que quando nós oramos com o coração, é porque nós estamos depositando nossa fé em Deus e cremos que somente Ele pode resolver o nosso problema. Talvez o homem não pode resolver, o meu vizinho não pode resolver, a minha mãe não pode resolver, o meu pai não pode resolver, mas eu sei que se eu clamar do fundo do meu coração, Deus que me ouvirá, Ele vai resolver o meu problema, igreja. Você crê nisso? Diz amém, amado. Somente Deus pode resolver. Talvez você já tentou em tudo quanto coisa, tudo quanto tipo de maneira de fazer, e as coisas não resolvem. É porque está faltando você colocar o coração nisso, aleluia. Falta você colocar intensidade, o coração de fato, para que Deus venha fazer por ti, aleluia. A Bíblia diz que enquanto Ana não entrou no santuário, enquanto Ana não se derramou na presença de Deus, enquanto Ana não acreditou que Deus poderia fazer, as coisas não aconteciam. Ela continuava amargurada. Mas a Bíblia diz que agora Ana, ela se derrama, significa, ela fala: Senhor, eu estou dando o meu tudo aqui hoje, Senhor, eu estou acreditando de fato, porque eu vou fazer um propósito muito sério com o Senhor, eu vou fazer um propósito muito firme e muito sério com o Senhor nesta noite, porque aquilo que eu estou pedindo, eu vou devolver para o Senhor, aquilo que eu estou pedindo, eu vou devolver para a casa do Senhor. A igreja, a Bíblia diz que algumas coisas aconteceram depois que Ana fez isso. A Bíblia diz aqui, irmãos, dentro dessa observação, os aliançados têm que ser como Ana, devem ficar indignados por não gerar filhos na fé, filhos espirituais. A direção e a sua busca por uma melhora nesta área está no templo, na casa de Deus, no lugar santo. Aqui é onde Deus vai te ouvir, é aqui onde Deus vai responder o seu clamor e a sua oração. E Ele fala: se derramarmos na presença do Senhor, para que Ele te use para gerar filhos
sua vida, porque Ele tem sede, Ele tem desejo de que a sua igreja, aliançada com Ele, põe a mão no arado e Ele vai te usar poderosamente. Enquanto você menos esperar, as demais coisas vão vir, a prosperidade chega, os filhos começam a ser mais abençoados, o companheiro que estava desviado volta, a esposa que estava querendo separar não vai separar mais, o filho que estava nas drogas volta. Por quê? Porque você fez uma aliança com este Deus e Ele não volta atrás com a sua promessa, igreja, aleluia. Quem crê nisso diz amém, amado. E eu quero aqui, já finalizando essa mensagem, a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17, 18, dizendo assim: então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que ele fizeste. Olha aqui, igreja, quando o homem de Deus, o sacerdote da casa do Senhor, ele profetiza algo sobre a tua vida, igreja, é porque ele não fez dele mesmo, não, foi direcionado por Deus. E quando ele te abençoa, quando ele estende a mão sobre a tua vida e fala: vai, minha irmã, vai, meu irmão, que Deus conceda aquilo que você tem pedido para Deus, meu amado, pode segurar a bênção, porque ela vai chegar a qualquer momento, aleluia, ela vai chegar, e a paz do teu coração vai reinar. Sabe por quê? Porque no versículo 18 diz: ao que disse ele, ou ao que disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante, igreja, aleluia. Irmãos, quando nós recebemos uma palavra profética sobre a nossa vida, o nosso coração se alegra, aquilo que era tristeza se torna em alegria. Por quê, igreja? Porque o que vem de Deus, amado, só tem que ser coisa boa e abençoada para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. E quando o sacerdote, o pastor desta igreja te abençoa, creia, meu irmão, não duvide do que Deus tem falado por meio dele, não, porque Deus é fiel para cumprir, porque Deus é fiel para te dar muito mais além daquilo que você tem pedido ou pensado, igreja, aleluia. Muito mais Deus tem para dar para a igreja dele, daquilo que você tem pedido para Deus, muito mais Deus tem para te dar, igreja, aleluia. Eu lembro quando eu orava, um pequeno testemunho meu rápido. Enquanto eu orava e pedia: Senhor, eu quero um carro, eu falava: Senhor, eu quero um Fiat Uno, Senhor, um Fiat Uno 4 portas prata, Senhor, eu quero assim, assim, desse jeito, um Fiat Uno. Eu achava talvez que minha fé era pequena demais, mas eu pedia era isso, e eu orava com fé, com intensidade. E ali, meu irmão, Deus me deu, mas não foi um Fiat Uno, não foi um Fiat 4 portas prata, não. Ele me deu um Gol Fox. E Ele me deu o mesmo cor que eu queria, prata, 4 portas e muito mais abençoado, igreja, aleluia. Porque Deus nos dá muito mais além daquilo que nós temos pedido ou pensado. Mas antes, se disponha na obra, se disponha a fazer para Deus, porque Ele vai fazer para ti, meu amado, aleluia. Enquanto nós ficarmos presos, egoístas conosco mesmo, com as nossas vontades e nossos desejos, Deus espera, com as dificuldades, chamar a sua atenção para você atentar o que Ele está querendo dizer para você. Com essa dificuldade Ele fala: eu quero que você desperte como aliançado para fazer a minha obra, e eu vou te abençoar, a sua casa, a sua família e tudo que você tem, eu vou multiplicar e abençoar em nome de Jesus. Se Cristo diz amém, igreja. Os filhos que geramos devemos dedicar ao Senhor ou devolvê-lo, assim como Ana fez, pois os mesmos não são nossos, mas do Senhor. Ele lhe colocou nesta posição para ajudar o mesmo a crescer, como Ana fez aqui em Samuel capítulo 1 verso 22. Ela fala: subiu pois aquele homem Eucana com toda a sua casa para oferecer ao Senhor sacrifício e cumprir ali o seu voto. Ana porém não subiu, pois disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para a casa ou para a presença do Senhor. E lá vi que
para sempre. Assim é, quando você gera um filho espiritual, você cuida dele em um certo momento, trazendo ele para a casa de Deus, ajudando ele a crescer, desenvolver a fé, e depois você fala, você está firme agora, fica na casa do Senhor, que Deus te use, que Deus te abençoe poderosamente. Quem crê que Deus pode fazer isso, diz amém, igreja. Irmão, a palavra de Deus não mente, ela não falha. Se nós acreditarmos em tudo que ela nos diz, igreja, ela vai ser poderosa na minha e na sua vida. Mas nós não podemos duvidar do que Deus tem nos falado. Então, sua condição mudará de estéril para gerador de vidas. Amém, igreja? Por que, pastor? Ana só teve um filho. Não, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, verso 21, que depois que ela cumpriu o seu voto com Deus, entregando aquela vida na casa do Senhor, a palavra de Deus nos diz aqui, igreja, em capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 21, dizendo: visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Entremente, o menino Samuel crescia diante do Senhor, igreja, aleluia. Fique sobre os vossos pés em nome do Senhor. Fique sobre os vossos pés em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você agora. Você vai apresentar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você vai acreditar nesta palavra, irmão. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas que correrão atrás de nós e nos alcançarão. Sim ou não, igreja? A Bíblia diz isto, e eu creio piamente nisso. A Bíblia diz que as bênçãos que tem que correr atrás de nós, e não nós corremos atrás das bênçãos. E você hoje está aqui para dedicar a sua vida como aliançado, para fazer uma aliança, um compromisso com Deus e falar: Senhor, a partir de hoje eu quero fazer esta aliança em ser mais um, para fazer o teu reino crescer nessa terra, igreja, aleluia. Ore comigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós apresentamos, ó Deus querido, a vida da tua igreja, Senhor da glória. Ó Deus, nós apresentamos o teu filho e a tua filha, que nesta noite vieram à tua casa, e o Senhor conhece, ó Pai, o que este homem e esta mulher necessitam, ó Deus de Israel. Ó Espírito Santo de Deus, vai tomar em tuas mãos, ó Pai.